Uma antiga história conta que um místico voltava do deserto e, ao vê-lo, seus amigos perguntaram: "Diga-nos, por favor, como é que é Deus?" Mas como poderia ele expressar, em palavras humanas, tudo aquilo que ele sentira bem nas profundezas da mente e do coração? Pode a verdade ser com meras palavras explicada? Esta é a história de Moisés, um semita que há 3.200 anos atrás faz uma experiência de Deus marcante no Monte Sinai. Ao narrar essa experiência, o texto bíblico diz que Moisés coloca para Javé o desejo de vê-lo. E Javé teria respondido: "Homem algum jamais poderia me ver e permanecer vivo." E é claro, Javé tinha razão, porque Deus é tão grande, é tão amoroso, é tão belo, que se nós encarássemos Deus frente a frente, nós morreríamos. É assim que toda a experiência do ser humano com Deus, ou de Deus com o ser humano, ela é sempre necessariamente mediada pelos símbolos, pela linguagem metafórica, pela linguagem poética, porque é impossível dizer aquela minha experiência. Toda experiência com Deus, ela é entranhada em nós. Ela é sensorial, ela é afetiva, ela é única, ela é subjetiva. E uma pessoa jamais conseguiria traduzir numa linguagem oral direta o que ele vivenciou. Esse é o desafio da experiência religiosa. Como dizer o indizível? Como poderia Deus, tão grande, falar conosco? Como ele poderia se fazer entender diante de criaturas? Tente explicar para uma criança de 1 mês de idade que ela tem que tomar um banho. É impossível. Então, os 10 mandamentos é uma grande mensagem que Deus dirige a toda a humanidade através do povo judeu, da língua hebraica, usando símbolos, usando metalinguagem, usando todos os recursos possíveis para que nós possamos entender qual é o seu desejo. E nós precisamos desta mensagem de Deus, porque a maior parte dos seres humanos tem uma profunda ânsia de sentido e mesmo de ligação num mundo que parece frio, indiferente e materialista. Não raro a gente tem a impressão de uma sensação de angústia, como que um oco no fundo do estômago, um sentimento que parece perguntar: por que estou aqui? Será que tenho um objetivo na vida? Estamos vivendo uma época de emoções, no entanto, quanto mais rápido se torna o ritmo e a tecnologia de nossa sociedade, mais nossa alma anseia por uma oportunidade de dar um passo e ter uma perspectiva mais clara sobre o que verdadeiramente importa na vida. E os 10 mandamentos vão apontar nesta direção.
o que realmente importa nesta vida. Jesus Cristo disse: eu não vim para abolir a lei. Então, os 10 mandamentos se colocam como uma base sólida, não só do cristianismo, mas também de uma vida íntegra. Íntegro vem de integral, de inteiro. E aqui, para entendermos os 10 mandamentos, precisamos entrar na mística do povo judeu, na mística da língua hebraica, porque esse mandamento ele foi direcionado a uma cultura própria. E quando nós escutamos a palavra mandamento, é diferente da concepção desta mesma palavra para o povo judeu. Então vamos aprofundar um pouco nessa visão hebraica, porque a palavra mandamento, em hebraico mitzvah, que significa, num primeiro momento, um ato de boa ação. Então todos aqueles mandamentos são atos de boa ação. Então, num primeiro momento, o mandamento manda porque é preciso, porque é bom. E essa palavra mitzvah, ela é formada por 3 palavras. Uma significa jornada, a outra segurança e a outra respirar. Então podemos dizer que mitzvah, mandamento, não é simplesmente uma lei, mas é uma instrução de um caminho onde eu posso respirar. E mandamento aqui em hebraico tem um sentido também de contrato, ou seja, o que assegura uma aliança pelos 10 mandamentos de Deus com o povo. Então, pelos 10 mandamentos, Deus faz um contrato com a humanidade. E como todo contrato, ele tem a participação de 2 partes. E neste contrato, cabe a nós vivermos sob esses 10 mandamentos, pois assim manteríamos o nosso contrato com Deus. Os 10 mandamentos vão nos abraçar e vão nos colocar dentro das promessas de Deus. E se estamos aliançados com Deus, como diz São Paulo em suas cartas, a quem poderemos temer? Gostaria aqui de dar um exemplo do sentido, aprofundando ainda mais, da palavra mandamento. No capítulo 38 do livro de Jó, no versículo 12, está escrito: desde que começaram os teus dias, destes tu ordem à madrugada e mostrastes à aurora o seu lugar. E quando este versículo diz que desde que começaram os teus dias, destes tu ordem à madrugada, aqui não é Deus dando ordem aos elementos da criação para que funcionem. Não, é muito mais do que isso. Deus está, na verdade, apontando o lugar onde cada elemento deve estar. Ficando ali no seu lugar, os elementos favorecem a vida. E o que os cientistas dizem hoje é que se você mudar qualquer coisa no planeta, a vida fica insustentável. Ou seja, se alterarmos a posição da Terra no espaço, a sua distância do Sol,
a sua rotação, a temperatura. Se alterarmos qualquer um desses vários elementos, a vida ficaria insustentável. Então, o nosso planeta está no lugar certo, na hora certa. Assim também na nossa vida, nós temos que pensar que os mandamentos são aquilo que aponta o nosso lugar na criação. E isso nos faz bem, e faz bem para os outros. Assim como tem o seu lugar o Sol, todo o universo, até mesmo o nosso DNA. Então nós temos um local seguro onde podemos realizar todo o nosso potencial, onde podemos ser todo o nosso ser. Ou seja, seguindo os mandamentos, eu vou estar seguro, eu vou estar no lugar certo. É assim que Deus nos protege, quando abraçamos a sua lei. E aqui nós temos um desafio extra, que é ver os 10 mandamentos não como uma ordem seca de um Deus ciumento, como se fosse um pacote, uma medida provisória que foi baixada por Deus sem piedade. Mas temos que ver os mandamentos como a instrução de um caminho seguro que me coloca no lugar certo e me aliança com o Criador. Vou repetir. Temos que aprender a ver os mandamentos como uma instrução de um caminho seguro que me coloca no lugar certo e me aliança com o Criador. Aí estarei seguro e serei eu mesmo. Então a vivência dos 10 mandamentos se torna o melhor seguro de vida. E não aquele seguro que alguém vai usar depois que você morre. Não. Um seguro que você vai usar aqui nesta vida. Perceba que os mandamentos não mostram a vontade de um Deus, um querer egoísta de um Deus, que ficaria chateado se nós não cumpríssemos esse seu capricho, as suas leis. Não. O que magoa Deus é o nosso sofrimento. Então Deus nos instrui para que sejamos felizes pelos mandamentos. Por isso que Santo Agostinho, com razão, dizia: Deus não será maior se você o obedecer, mas você será maior se o obedeceres, se o servires. Eu sou o professor Camilo de Leles e convido você a pensar nestas palavras de Santo Agostinho, do século V, porque há uma sensatez nos 10 mandamentos. Há um sentido no decálogo, nestes 10 mandamentos. E se vivermos sob essas 10 palavras, estaremos sim aliançados, comprometidos com o projeto de Deus, que é a nossa felicidade.